convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, e enquanto todos dormiam, veio um inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar e apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito ao profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo, e haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir do Evangelho, nós estamos vendo que Jesus está com uma coleção de parábolas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Domingo passado já foi a do semeador. Hoje continua aí no campo com outras iluminações. Na verdade, o evangelista Mateus coloca nessa sessão 7 parábolas, todas para explicar para nós o reino de Deus, o reino dos céus. A expressão reino dos céus é própria e exclusiva de Mateus, porque o evangelista Mateus está escrevendo originalmente para judeus, e os judeus usam muito essa expressão para não falar Deus. É proibido falar o nome de Deus em vão, e por isso eles têm 15 expressões que substituem a palavra Deus, e uma delas é céu.
Quando fala céu, está falando de Deus, mas não diz a palavra Deus, não incorre em pecado se falar essa palavra em vão. Essa é a estratégia judaica para cumprir os mandamentos. Por isso nós temos essa expressão só no evangelista Mateus. Os outros falam em reino de Deus, que é a mesma realidade. Então Mateus também usa 7 parábolas, e Mateus gosta muito de usar o número 7. 7 aqui, 7 ali, 7 lá, bem-aventurança e tudo mais. Ele vai sempre trabalhando nessa linha, porque o número 7 também é um símbolo importante para esse povo, que é também para nós. Por isso a igreja cristã herdou 7 sacramentos, por exemplo, 7 dons. Aí já tem quantos tem aí? 5, faltam 2, daqui a pouco vão aparecer os outros, e assim por diante. Então as 7 parábolas quer dizer que Jesus, com estas parábolas, quer dar a cada um o seu universo de compreensão o que significa o reino de Deus. Nestas parábolas ele vai insistir muito na dimensão da simplicidade. A primeira, a do joio, que está explicada. Eu não vou explicar, eu só vou fazer uma consideração sobre essa parábola do joio, que é a seguinte: o dono da messe diz aos funcionários, empregados, que o joio só apareceu na hora da semente. Então o evangelista Mateus vai dizer: é pelos frutos que vocês vão conhecer a árvore. Enquanto não der fruto, vocês não podem fazer julgamento sobre ela. Então é meio complicado. Seria assim mais ou menos: criança não dá para fazer julgamento, tem que esperar crescer para ver se, no que vai dar. Porque às vezes a gente vê um cara e fala: isso não vai dar nada, e dá bom. Outro que a gente acha que vai dar bom e não dá nada. Modo de dizer. Quer dizer, no começo a gente não pode fazer um julgamento, a gente pode acompanhar, pode perceber algumas tendências, mas é pelos frutos que nós vamos ter a certeza do que é. Então a semente do joio começa a vir, e eles dizem: olha, agora que começou a semente, a gente sabe. Mesmo assim, o dono não deixa arrancar. Por que não deixa arrancar? Qual é a argumentação do dono? Pode ser que vocês, tirando o que não presta, estraguem o que presta. Então deixa. É muito interessante isso. Pela delicadeza para com o que é bom, se aceita o que não é bom. Só Deus mesmo, que a gente, nós somos bem complicadinhos isso daí, né? Mas com Deus é diferente. Então, repito, pela delicadeza para com o que é bom, se aceita também o que não é bom. Agora, se não fosse assim, a gente estaria muito lascado. Por quê? Porque nós mesmos temos dentro de nós coisas boas e coisas não boas. Mas pelas boas, Deus nos aceita, nos acolhe, nos redime. E Ele coloca isso em primeiro lugar. E eu acho isso importante também para a temática nossa de hoje, hein? Vida fraterna. Isso é muito sério, esse argumento do Senhor na parábola do joio. Deixa crescer, deixa amadurecer. Quando se completou o tempo, então se faz a seleção. Quer dizer, chance até o último momento. Até o último momento. Tem que ser muito ruim para não ser bom. Porque a chance até o último momento a gente tem essa mudança. O texto, aliás, a outra parábola que nos apresenta aqui é a parábola da mostarda, do grãozinho. Então, no primeiro aparece a paciência de Deus, a espera de Deus, a confiança de Deus para com as criaturas. No segundo, então, o reino dos céus é assim, é uma paciência enorme. Não sei porque que a gente não colocou ali o dono da paciência, né? Só colocou da ciência, né? Não da paciência.
A parábola da mostarda mostra que a gente usa uma palavra, usa um provérbio por aí assim: tamanho não é documento. A questão não é tamanho, a questão é o vigor espiritual que habita o tamanho. E esse tamanho, ele supera o tamanho físico. Então o grão de mostarda, que é ínfimo, mínimo, produz uma planta muito grande. Essa mostarda lá da terra de Israel tem dois tipos. Aqui a gente conhece só aquelas mostardinhas de folha ali para comer, mas tem a mostarda de árvore. Não é uma árvore tão resistente, mas chega a dar até 4, 5 metros de altura. É razoável, uma sementinha. Mas não precisa olhar a sementinha, pega uma semente, um caroço de manga e depois olha a mangueira com 40 anos para ver a diferença que tem. Quer dizer, dentro daquela sementinha tem o vigor para algo que a gente nem imagina. Assim é o reino de Deus. É miúdo, mas é graúdo. É miúdo, mas é poderoso. Só que às vezes a gente não, de novo, é o problema da paciência, da capacidade de cultivar e esperar até a coisa frutificar. A terceira parábola, ele nos apresenta aí a mulher com fermento. Tem que falar de umas parábolas lá do lado de fora, mas também do lado de dentro. Fermento do pão. Cadê que a gente vê o fermento? Não vê não, mas quando o pão está feito, a gente vê. Por quê? Porque ele faz uma diferença muito grande. É invisível, mas é visível. Você não vê o fermento, você vê o efeito do fermento no pão. Então a gente não vê o reino, mas a gente vê o efeito da graça de Deus nas pessoas e no mundo que Ele colocou. Esse tipo de coisa, é preciso que a gente cultive mais do que uma visão física. É preciso que a gente cultive a visão do Espírito. E aí entramos na leitura segunda da carta aos Romanos. Ele vai dizer que nós, o Espírito que Deus colocou em nós, Ele é que suplica a Deus coisas que às vezes nós não sabemos suplicar, e às vezes não precisa nem suplicar, é só um gemido, e Deus já escuta o gemido. Não sabe, a gente fala, mas o que Ele falou? Ele gemeu, mas Deus falou, Ele falou isso. Gemidos inenarráveis. E o Espírito sabe pedir a Deus. Quer dizer, dentro de nós existe um espaço de uma linguagem que muitas vezes nós não conhecemos ou não cultivamos, mas Deus já colocou em nós a capacidade de comunicar com Ele, além da nossa pobreza de linguagem histórica, porque o seu Espírito quer habitar em nós. Ou se quisermos, já tem um aparelhinho aqui dentro para conectar com Deus. Porque a gente tem que acionar Ele para fazer essa conexão com Deus. E o terceiro elemento que eu quero chamar a atenção é o livro da sabedoria, que aqui insiste que o Todo-Poderoso é também o Todo-Misericordioso. Quem realmente tem poder, perdoa. Quem não é capaz de perdoar porque não tem poder. Quem realmente tem poder tem imensa consideração e paciência. Quem não tem paciência não tem poder. O poder que tem é falso. Negócio complicado. O livro da sabedoria dá uma catracada na gente assim que para segurar muita coisa e para repensar também muita coisa. Tá bom assim? Então vamos renovar nossa fé. Creia em Deus Pai.